Pois bem, estamos em plena crise da modernidade. Em plena crise da modernidade. E com isso, o abalo das 4 instituições pilares que sustentaram a modernidade: a família, a escola, a igreja ou as religiões e o Estado. Todos os 4 em crise de identidade, em crise de valores, em crise de propósito. E a gente fica perguntando, e agora que nós somos a primeira geração da pós-modernidade, qual será o paradigma da pós-modernidade? Se o medieval foi a religião, se o moderno foi a razão, qual será o da pós-modernidade? O Papa João Paulo II fez uma proposta: a globalização da solidariedade. Mas isso é incompatível com o capitalismo, porque se a solidariedade é um princípio humanista e também cristão, o princípio, o valor supremo do sistema em que vivemos é exatamente o inverso: a competitividade. E esse é um dos conflitos maiores vividos hoje pelas famílias, escolas e igrejas, que elas querem educar os filhos para a cidadania e o sistema quer educar os filhos para o consumismo. Daí o conflito. Elas querem educar os filhos para ter valores subjetivos e o sistema quer educar os filhos para terem valores objetivos, entre aspas, valores. Ou seja, para essas instituições, o valor, ele nasce dentro dos meus critérios morais e éticos. Para o sistema, não. Você pode ser o sujeito mais ético, mais correto, mas se você chegar na minha casa a pé, você tem valor Z. Mas se você chegar no último modelo de Mercedes-Benz, você tem valor A. Você é a mesma pessoa, mas a mercadoria que te reveste te imprime mais ou menos valor social. Não é o ser, é o ter. E quais são hoje as ambições de muitos e muitos aí na garotada? Fama, beleza, dinheiro e poder. Fortuna e poder. Porque o sistema não quer criar cidadãos, quer criar consumistas. E isso, desde a infância. Eu faço parte de um projeto do Instituto Alana, em São Paulo. Você pode entrar na internet, institutoalana.org.br, que enfrenta uma luta quase que inglória. Não vou dizer que é totalmente, porque nós não desistimos dela, que é proibir, como vários países já fizeram, qualquer propaganda voltada ao público infantil ou utilizando crianças. Observem que hoje até propagandas de carro utilizam crianças. Vocês mesmos tem 2 no ar atualmente. Uma delas é um garoto que vai sentado atrás lá do carro, todo feliz, né, porque compraram um carro, a família comprou um novo carro e tal. Isso é um crime. Por que é um crime? Porque você joga o valor da subjetividade para a objetividade. Você realmente faz com que a pessoa cada vez seja mais vulnerável à grande arma do sistema consumista, que é do sistema neoliberal, que é a publicidade. O que a publicidade diz para a gente o dia inteiro quando a gente fica parado diante da internet ou diante da televisão? Diz o dia inteiro, por isso que tem mais e tanto mais farmácia em cada esquina do que livraria, né? Para alimentar, para tentar curar a cabeça, a gente encontra remédio, mas para alimentar a alma está cada vez mais difícil. Porque a publicidade está dizendo o seguinte: você não tem esse carro, você não fez essa viagem, você não é cliente desse banco, você não comprou essa roupa, você é um merda, você não vale nada, você só será alguém infeliz se você tiver esses bens de consumo. E o sujeito vai afundando no sofá.
vai afundando, principalmente quando ele é mais vulnerável, quando ele é criança ou adolescente, em que ele está na fase do mimetismo. E com isso, o que acontece? Ele não consegue processar a sua educação, a sua formação. Por quê? Porque o sistema, ele trabalha com a criança para deslocá-la da sua interioridade. E tem famílias que, por exemplo, ainda se gabam de que a filha de 4 anos agora adora se maquiar, ir no cabeleireiro e não sei mais o que, né? E o filho tem tênis de marca. Eu, por exemplo, só vim ter contato com dinheiro quando eu tinha 13 para 14 anos e nem existia a palavra grife na minha infância. E como nós éramos 8 irmãos lá em casa, não só a roupa e o calçado passava de um para o outro, como até os livros escolares. Então não tinha eu não vivi na minha infância e início da adolescência nenhum fator de consumismo. E eu era de classe média, não tenho a menor ideia. Meu pai era advogado, depois juiz, não tinha a menor ideia de consumismo. Ora, isso hoje leva a criança a uma violação moral. Por que é uma violação moral? Porque nós temos muitas crianças que, vulneráveis à publicidade, elas são psicologicamente adultas e biologicamente infantis. Aos 4, 5 anos elas têm gostos de adultos, opções de adultos, vocabulários de adultos, trejeitos de adultos, né? Indumentária em miniatura de adultos. E aí a família acha graça quando chega na puberdade. A crise hoje é maior do que a minha geração. Passar da infância para a adolescência sempre doeu, hoje dói mais, né? Inclusive tem adolescentes que aos 20 anos não conseguem sair de casa. Eu saí com 17, né? E era comum sair antes dos 20. Hoje ficam na dependência total. Você está 30, 40, tá? Né? Eu falo que no meu tempo, infância era de 0 a 11, adolescente de 11 a 18, jovem de 18 a 30, depois dos 30, adulto até 50, e depois velho, sem o velho ter qualquer problema com a palavra velho. Hoje não, hoje a criança é de 0 a 20, né? Fica dependendo dos pais, em casa e tal. Adolescente é de 20 aos 40, namora, casa, descasa, muda de emprego, faculdade, não sabe o que vai fazer. E jovem de 40 em diante, aí é 70, 90, 120, né? Tudo jovem, porque não tem mais velho. Falar em velho hoje é uma ofensa brutal. Por isso que eu no aeroporto pergunto onde é que é a fila dos seminovos, porque o carro na revendedora são todos velhos, mas está escrito lá seminovos. Então eu também tenho o direito de usar o eufemismo, né? Então esse processo leva o adolescente a quê? A uma evasão do real. Por quê? Porque hoje muitas crianças viciadas em internet e televisão, elas são demasiadamente expostas ao que se chama transferência da fantasia. Porque algo fundamental na saúde de um ser humano é ele curtir uma infância com muita fantasia. Muita fantasia. E justamente a puberdade é crítica, porque tem que atravessar a ponte da fantasia para a realidade. Mas essa criança que virou um adulto precoce e que viveu um processo tecnológico de transferência da fantasia, não é ela que brinca de cavalinho, ela vê o filminho brincando por ela. Ela não brinca de casinha, ela vê a novela brincando por ela. Quer dizer, ela transfere para o monitor do computador ou da televisão aquilo que ela deveria estar protagonizando. Ela é mera espectadora. Resultado, ela chega na puberdade com uma carência brutal de uma infância não vivida. E aí chega
alguém que por intuição profissional, não é psicólogo, mas por intuição profissional, conhece essa vulnerabilidade e diz para essa criança, agora não é mais criança, tem 11, 12, 13 anos, não se preocupe, você não vai ter que se deparar com o real. Te dou de graça, se você gostar, depois você compra. E dá-lhe droga.